2 Reis 22, todos encontraram agora? Amém? A palavra de Deus diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, filha de Adaias e de Boscate. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, seu antepassado, não se desviando dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei mandou o escrivã Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo-lhe: sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que se tem trazido para o templo do Senhor, a qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só entregue na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor, e que estes o deem aos que fazem a obra, aos que estão no templo do Senhor, para consertar os estragos do templo, aos carpinteiros, construtores e pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para consertar o templo. Porém, ninguém prestava conta da prata que lhes era entregue, porque agiam honestamente. Então, o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois disso, o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou: teus servos contaram a prata que foi achada no templo e a entregaram na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Uquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao escrivão Safã e a Asaías, oficial do rei: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra que nós lemos neste momento, e pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito possa trazer a iluminação necessária para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, e que essa palavra chegue aos nossos corações e cumpra aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém. Reformas são necessárias. É o que nós vamos falar nessa manhã. Reformas são necessárias. Nesse mês de setembro, se o mês de julho foi o mês dito mês pastoral, esse mês de setembro Deus tem nos conduzido ao mês de excelência, a entendermos isso. O Senhor já ministrou ao nosso coração sobre um zelo consumidor, quando Ele nos mostrou que o zelo pela tua casa me consome. Nós vimos também que Deus deseja ter servos e não voluntários na sua obra e no seu reino. E hoje Deus vai nos mostrar que reformas são necessárias. E nós sabemos que, de tempos em tempos, reformas são necessárias em nossas casas. Toda casa, de tempos em tempos, são necessárias, sim, realizar reformas. Seja pelo desgaste natural do tempo, ou seja, até mesmo pela evolução da construção civil, que eu digo, Graziano, que é um pesadelo para nós, os chefes da casa, tá? Porque, de primeira, a construção civil era uma coisa tranquila, era bacana, mas agora eles inventaram de ficar evoluindo, e cada dia é uma coisa nova, uma coisa diferente. E aí agora você chega, loja de material de construção, era tudo sujo, era empoeirada, não tinha vidro na frente. Agora você passa em frente a uma loja de material de construção, parece uma sapataria, irmãos, de tão bonito que é. Aqueles luminares lá, as luzes, aquela coisa toda.
e aí você vai lá, arruma, organiza a sua casa, daqui a pouquinho, não, porque eu não gostei mais, meu bem, essa cerâmica já está ultrapassada, agora é granito a moda, agora podíamos trocar esse piso de granito, você vai lá e coloca o granito na casa. Daqui a pouco passa o tempo, porque o granito agora não está mais legal, né? A gente podia colocar um porcelanato, 1,20 por 1,20 e tal, e assim vai, o tempo vai passando, porque você viu a pia lá na casa da fulana de tal, que coisa linda, eu quero uma pia daquela também. E assim as reformas são necessárias, o tempo vai passando. Mas o que isso tem a ver, pastor? O que você quer dizer com isso? É porque o texto bíblico nos mostra uma reforma que acontece durante o reinado do rei Josias de Judá. O rei Josias de Judá, apenas um resumo breve aqui, a palavra nos diz que ele começa a reinar com 8 anos de idade. A palavra nos mostra que ele promove reformas em todo o seu reinado. A Bíblia vai nos mostrar que ele trabalhou para eliminar a idolatria de Judá, destruiu postes ídolos, eliminou os altares de adoração a Baal e ele restituiu o culto ao Senhor. Todas essas reformas aconteceram durante o reinado de Josias. E dentre tantas coisas que ele fez, ele também ordenou a reforma do templo. E por causa da reforma do templo do Senhor, nós vamos observar que aqui vai culminar também numa reforma espiritual que vai acontecer no meio do povo de Deus. E a história deste rei nos ensina muito, e eu quero tirar para nós, dentro desse texto que nós lemos aqui, o Senhor vai nos mostrar algumas lições práticas para a nossa vida como igreja. A primeira lição que nós conseguimos já observar aqui no versículo 1, no versículo 2, quando nós estamos falando que reformas são necessárias, é que elas começam a partir do líder. O versículo 1 e o versículo 2, o texto diz que ele tinha 8 anos, quando ele começou a reinar, e o versículo 2 diz que ele fez o que era correto diante do Senhor. Antes de começar uma reforma em Judá, Deus levanta um rei, que começa a reinar ainda muito novo. Porém, com o passar do tempo, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai amadurecendo, a ponto de se tornar um dos principais reis da história de Israel. A história do rei Josias é contada até hoje. Dentre tantos reis que passaram, seja no reino do norte, seja no reino do sul, você não lembra de um monte deles, mas do pequeno monarca você lembra. Do pequeno monarca você lembra dele. Você consegue observar porque ele marcou o seu tempo. O texto bíblico diz que Josias fez o que era correto diante do Senhor. E isso nos ensina muito, sabe por quê? Porque o líder que Deus levanta para promover a reforma é um líder que, primeiramente, ele tem um coração voltado para o Senhor. Deus, ele precisa ser sempre o centro das atenções deste líder. E é o que Josias tinha. Foi o que Josias fez. Algumas de suas ações, algumas de suas decisões, algumas questões que ele assim teve que decidir foram extremamente corajosas para a sua época, porém necessárias. Você acha que foi fácil para ele mandar derrubar todos os postes ídolos? Você acha que foi fácil ele chegar lá e falar assim, olha, agora você vai lá, derruba todos os postes ídolos, os altares de adoração a Baal? É muito fácil fazer isso. Não, não foi fácil. Já havia uma cultura, um costume no meio do povo. Então aquela decisão dele era uma decisão extremamente corajosa. E ainda mais, além dele confrontar o sistema cultural e social já dentro do seu povo ali, mais do que isso, ele confrontou o inferno. Ele comprou ali uma briga espiritual. Ele comprou uma briga espiritual. Compreendamos o seguinte, quando Deus quer realizar uma reforma no meio do povo, Ele irá levantar um líder para fazer aquilo que agrada o Senhor e não aos homens. Ele não se preocupou em agradar ao povo. Ele não se preocupou em agradar à sociedade, ao reino de Judá, mas ele se preocupou inteiramente em agradar o coração do Senhor. Mas o texto continua, e nós vamos observar aqui nesse texto que as reformas são necessárias, e para que as reformas acontecer, ele vai utilizar-se e precisa ter pessoas específicas para servir em lugares específicos. Agora do versículo 3 ao versículo 7, você vai observar
que o texto vai nos mostrar que o rei Josias, ele vai dar uma ordem para o escrivão Safã. Ele vai mandar ele ir até o templo, e ele vai chegar no templo e vai falar com o sumo sacerdote para poder pegar a prata que estava sendo trazida, entregue até os guardas, e ele tinha que pegar aquela prata e entregar nas mãos dos mestres de obras que estavam encarregados de fazer a obra, e esses mestres de obras iriam pegar essa prata, iriam entregar para aqueles que estavam trabalhando diretamente ali na reforma, ali os pedreiros, os carpinteiros, os construtores, e é interessante, e eu fico observando que volta que deu para poder fazer e chegar esse dinheiro até lá. O rei não poderia simplesmente pegar e falar assim, olha, vai lá Safã, pega e entrega a cada um que é de direito e tal, mas não, ele fala com Safã chega e fala com Ilquias, e Ilquias vai lá, pega, entrega aos mestres de obra, e depois os mestres de obra vão lá e faz chegar até os pedreiros, os carpinteiros, para que eles pudessem comprar lá as pedras lavradas para a reforma do templo, que pudesse estar comprando a madeira e tal. Sabe por quê? Josias aqui, a palavra nos mostra e traz para nós, que esse líder nos ensina um ensinamento prático para os seus liderados acerca da importância de se respeitar a hierarquia para uma boa organização funcionar. Ele está ensinando o seu povo aqui, está ensinando os seus líderes a importância, cada um no seu devido lugar. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu ofício separado e designado, e quando cada um faz aquilo que lhe é competente, aquilo que Deus lhe dotou com os seus dons, com a sua capacidade, com o seu talento, a obra vai acontecer, a obra vai fluir. Mesmo que hoje, igreja, a forma de se enxergar a hierarquia não é como era daquela obra ou daquele tempo, mas ela continua a existir. A hierarquia ela continua a existir, mesmo que de uma forma codependente, mesmo que de uma forma mais orgânica, natural e dinâmica do que estática, como era naquele tempo. Mas ela continua a existir. Nós precisamos compreender isso. Com isso, ele também nos ensina a respeito da especificidade. Cada pessoa tem o seu devido lugar. Cada pessoa realizando a sua devida função ajuda a coletividade a fluir para o bom andamento da obra do Senhor. Isso nos leva a pensar um pouco no tempo em que estamos vivendo como igreja. Quando Deus, no início do ano, nos traz um novo organograma, apresentamos a igreja começa a caminhar nesse novo organograma, onde ali estão os ministérios com os seus líderes, com os seus departamentos, onde cada um tem a sua função, onde cada um tem o seu papel. Ali nós estamos trazendo exatamente isso em prática, colocando isso em prática, para que nós possamos como igreja caminhar de uma forma orgânica, de uma forma dinâmica, de uma forma com que a obra do Senhor possa fluir, porque não tem como todo mundo está executando a obra por si só. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. A especificidade, cada um trabalhando, cada um executando. Deus traz esse novo organograma para que a igreja possa fluir, possa passar por essa reforma estrutural, administrativa, se organizar diante de todo um contexto eclesiástico, funcional, de forma dinâmica e orgânica. Só que nós precisamos entender o seguinte: para que isso flua cada vez melhor, é preciso compreendermos as especificidades das funções. Cada um tem uma função. E aqui eu trazendo agora, já pensando na eleição que teremos no próximo mês como igreja, como diretoria da igreja para os próximos 2 anos. Não adianta, amados irmãos, nós queremos, por mais que a pessoa seja legal, bacana, servo do Senhor, mas por mais que a pessoa seja assim amável, amigável, mas se a prática dela não é matemática, não dá para a gente colocar ela como tesoureira da igreja, não tem condições.
Não tem. Se ela não entende o mínimo básico das questões contábeis, não tem como a gente indicar ou colocar essa pessoa para poder exercer como conselheiro fiscal da igreja. Porque vai mexer com números, vai mexer com questões competentes, até mesmo com questão de legislação. Por mais que a pessoa, volta a dizer, seja um servo do Senhor, seja uma pessoa amável, honesto diante do Senhor, nós precisamos entender, se nós queremos avançar, se nós queremos ter essa organização administrativa de forma com que a obra do Senhor flua, pessoas específicas precisam estar servindo em lugares específicos, pois isso é imprescindível para o bom andamento dos trabalhos na seara do Senhor. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui, cada um no seu devido lugar. O carpinteiro realizando a obra de carpintaria, o pedreiro realizando a obra de pedreiro, o mestre de obra sendo o mestre de obra, o escrivão sendo o escrivão, o sumo sacerdote sendo o sumo sacerdote, cada um no seu devido lugar. E assim flui. Os irmãos têm me conhecido aqui já, sabe disso. Eu me reúno com os líderes de base, reúno com cada um e falo, vai tocar a sua base ministerial que eu vou para outro canto. Tem outra área que está precisando. E assim a gente vai fazendo a obra acontecer. Por fim, quero dizer que reformas são necessárias, mas o texto caminha do versículo 8 ao 13 para nos mostrar que dentro das reformas que são necessárias, nós precisamos restabelecer a centralidade da vontade do Senhor por meio de sua palavra. O versículo 8 ao 13, agora nós vamos ver que aquela primeira parte acontece. Vamos entender aqui o texto. Que Josias está no trono, tal, faz o que é certo, correto diante do Senhor, não se dizia nem para a direita nem para a esquerda, versículo 1 e 2. Versículo 3 ao versículo 7, ele dá a ordem. Aí o que acontece? O escrivão Safã vai até Uquias, e Uquias vai até os guardas, pega a prata, entrega para os mestres da obra, os mestres da obra vão lá, entregam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, para comprar a madeira, as pedras lavadas. Interessante que no versículo 7, olha só que interessante no versículo 7, ele vai dizer no versículo 7 o seguinte, que ninguém prestava conta de nada, porque agiam de que forma? Agiam de que forma? Ah, irmãos, como que isso precisava ser uma realidade para nós no dia de hoje? Nós precisaríamos ter conselho fiscal, não precisaria ter nada disso. Não precisaríamos ter nada disso. Não prestava conta de nada, porque agiam honestamente. Guardem isso no coração, para que nós possamos fluir, para que nós possamos, como igreja, viver aquilo que o Senhor tem para nós, precisamos agir honestamente. Mas agora do versículo 8 ao versículo 13, você vê que a ordem agora inversa acontece. Depois de acontecer a primeira parte, o sumo sacerdote Uquias, ele chega para o escrivão Safã e fala assim, olha, eu achei no templo do Senhor, versículo 8, um livro. E ele pega aquele livro e entrega a Safã. Safã pega aquele livro ali e o que ele faz? Começa a ler aquele livro e ele pega aquele livro, vai ao rei e fala assim, rei, olha, é o seguinte, os teus servos contaram a prata que foi entregada no templo ali e tal, entregaram nas mestres de mão de obras e tal, que são recarregadas do templo, e o seguinte, e o Uquias me entregou esse livro aqui, ó. Eu acho bom o senhor tomar conhecimento do que esse livro diz aqui. Quero ler para o rei, para o senhor entender um pouquinho. E a palavra de Deus diz que ele leu. E quando ele leu, o versículo 11 fala para nós que o rei ele rasga as suas vestes. O rei rasga as suas vestes. Rasga as suas vestes. O rasgar as vestes naquele tempo era um sinal de luto. Significava que ele estava consternado, que ele estava ali com o coração quebrantado diante daquela situação. Mas por que ele faz isso? O versículo 12 e 13 mostra que agora ele vai dar uma ordem e diz o seguinte, olha, agora você vai consultar o Senhor.
Você vai consultar o Senhor, porque as palavras que estão sendo ditas nesse livro, olha, essas palavras, elas trazem para nós algo que está causando grande ira no coração do Senhor, porque os nossos pais, eles não têm obedecido às palavras desses livros, não estão cumprindo tudo aquilo quanto está no nosso livro, e nós estamos vendo a ira de Deus sobre nós. Ele observa que aquilo que deveria estar sendo seguido e obedecido não está acontecendo em seu reinado. Por mais que ele era uma pessoa que estava buscando seguir os caminhos do Senhor, mas o povo de Deus e toda a população estavam distantes da sua vontade. E dali em diante, o que nós vamos ver é um rei Josias buscando colocar em prática aquilo que o livro da lei estabelecia como prioridade para o povo viver. Igreja, quando a palavra do Senhor é restabelecida como centralidade na vida do povo de Deus, as nossas vontades, os nossos desejos começam a cair por terra para dar lugar à vontade do Senhor no meio da sua igreja. É o que ele começa a fazer aqui. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que ele, o rei Josias, ele se coloca como parte desse povo em que a ira do Senhor estava se acendendo sobre eles por causa dos pais terem abandonado a palavra de Deus. O versículo 13 diz: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra, ele se coloca também como parte. Ele não se exime da responsabilidade, dizendo: olha, eu cheguei agora, olha, foram tantas situações que aconteceu para trás aí, eu cheguei agora, eu não tenho responsabilidade diante disso, eu não tenho culpa disso. Mas ele não, olha, a ira do Senhor se acendeu contra nós. Sabe o que isso nos ensina? É que não importa o tempo em que o Senhor nos levanta em sua história, no meio do seu povo, o que Ele deseja é nos usar para que a centralidade de sua vontade se prevaleça no meio da sua igreja. Fechando aqui, eu, pastor Weberton, eu não faço parte da história antiga dessa igreja. Na verdade, eu faço parte de uma história bem recente dessa igreja. Há 1 ano e pouco mais de 3 meses agora, é que nós fazemos parte da história dessa igreja. Mas Deus nos levanta para um novo tempo na vida da Pipilar. Muitos dos atuais membros que aqui estão, também não passaram os tempos nebulosos em que ela viveu, seja no passado mais distante, ou até mesmo no passado mais recente. Mas isso não te isenta de assumir a sua responsabilidade nesse tempo, de contribuir com as reformas que são necessárias. E digo a vocês, como pastor da igreja, elas já começaram. Estão apenas no início. Temos muito o que fazer. E Deus, Ele conta comigo, Deus conta contigo. Então não fique de fora do projeto de Deus para a vida da sua igreja neste lugar, nesse tempo, porque reformas são necessárias. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo teu cuidado e o teu amor para conosco. Gratos somos a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado. E obrigado quando o Senhor nos convoca nesse tempo a realizarmos as reformas necessárias para o andamento da obra do Senhor neste lugar. Essa igreja é tua, esse povo é teu, e o Senhor nos permite, nos dá o privilégio de pastorear o rebanho do Senhor neste tempo. E, ó Pai, o Senhor está direcionando para que reformas aconteçam, para que possamos não mais estarmos vivendo de maneira com que acenda a ira do Senhor sobre nós, mas que nós possamos, ó Pai, tendo na centralidade da palavra e trazendo a palavra do Senhor para ser a centralidade das nossas vidas, da vida da tua igreja,
para que, ó Deus, essa ira se dissipe e nós possamos, ó Deus, fazer com que a vontade do Senhor prevaleça em nosso meio, no meio do teu povo, porque quando assim acontece, Pai, maravilhas acontecem no meio do teu povo, Pai. Portanto, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê direcionamento, que todos aqueles que fazem parte, quanto aqueles que estão se achegando para poder fazer parte dessa igreja, sintam-se responsáveis, ó Pai, por realizar o novo do Senhor neste tempo, Pai, para que a igreja do Senhor, enquanto ela estiver aqui nessa terra, possa cumprir a missão que o Senhor a ela confiou, Pai. É o que nós clamamos a Ti e rogamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias damos ao nosso Deus.